Recentemente foi sancionada a lei que formaliza o uso da fita com aqueles desenhos, os girassóis ou o quebra-cabeça, como símbolo de identificação de pessoas que têm alguma deficiência oculta, não dá visivelmente para se ver. Florianópolis saiu na frente e, antes mesmo da legislação nacional, oficializou o uso aqui na cidade. A Karina Kopp explica um pouco mais para a gente da importância desse cordão. Sensível à luz, ao barulho, ao toque e com outras características sensoriais que quem olha não vê. Há 5 anos, John foi diagnosticado com autismo. A confirmação lhe trouxe uma série de descobertas, entre elas as leis para as pessoas com deficiências ocultas. Passou a usar o cordão de identificação com o quebra-cabeça colorido, que representa o autismo. Não tenho uma palavra para dizer o quão ela é perfeita mesmo. Por quê? Se eu vou no transporte público, por exemplo, eu sento naquelas cadeiras que são reservadas, para pessoas com deficiência, para idosos. Eu sento ali e isso me dá uma tranquilidade. Por quê? Porque as pessoas não vão ficar encostando em mim, isso vai me causar crise, não vou andar em pé no ônibus. E as pessoas não vão ficar perguntando por que eu estou sentado ali. E durante uma crise, então, é muito fácil de você compreender que é uma crise de autismo, como você deve agir. Então, realmente traz uma segurança muito maior do que eu sair sem essa identificação. Em julho deste ano, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que reconhece o cordão de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências ocultas, para fins de atendimentos prioritários. Em seguida, o prefeito sancionou a lei. Era um anseio dessa população, eles já utilizavam o cordão, na verdade, até em outras partes do mundo já existe essa legislação, e Florianópolis, aqui no Brasil, foi um dos municípios que saiu na frente nessa questão. O cordão do girassol já é usado em diversas partes do mundo. Na capital, a distribuição será inicialmente para os alunos da rede pública já cadastrados com deficiência oculta. Depois, será disponibilizado para o restante da comunidade, mediante laudo médico. Estamos dando prioridade para as crianças da rede municipal de educação para receber o cordão, por conta que elas utilizam o transporte público, estão às vezes com as suas mães, então o acompanhante direto também pode utilizar o cordão. Lembrando sempre que o cordão não é um documento. O cordão ele deve ser utilizado por pessoas com deficiências ocultas devidamente laudadas, com diagnóstico. E no segundo momento nós estaremos distribuindo para as entidades representativas e para a população em geral. O Kalel tem 3 anos. Quando tinha quase 2, foi diagnosticado com autismo. Passou a frequentar a APAE para participar das atividades e a usar o cordão de identificação. A Bianca, mãe do Galel, conta que está sempre com um cordão na mochila e outro nas mãos. É fundamental para o desenvolvimento dele. Assim, a gente está numa fila, as pessoas observam que ele está com um cordão, ou eu, que às vezes, como ele tem 3 anos e 9 meses, ele às vezes não aceita ficar com ele o cordão, então eu coloco. Ou eu tenho a identificação no cordão na mochila, que é a mochila de passeio, então essa identificação dele ajuda bastante. Se ele entra numa crise, as pessoas ficam um pouco mais afastadas, às vezes ele quer deitar no chão, aí ele deita no chão, aí eu abro espaço para ele ficar, as pessoas observam e tendem a não criticar ou chegar próximo, então eu acredito que auxilia muito nesse processo. A identificação permite que as demais pessoas percebam e entendam que quem utiliza um dos cordões necessita de uma fila preferencial, de uma vaga preferencial, de um assento no transporte coletivo. O autismo é uma das deficiências ocultas, Hoje o cordão ele é bem amplo. TDAH, fibromialgia, demências, esquizofrenia, Então, o que acontece? As pessoas estão muito... Quando vem a palavra deficiência, a primeira coisa que as pessoas pensam, e às vezes até a única, é a física. Porém, existem muitas deficiências que elas não são físicas, ela não tem... Vou dar um exemplo. A síndrome de Down. O rosto de uma criança síndrome de Down, a gente já fala, é bem sindrômico. Então, você olha uma criança, você já entende que ali existe uma deficiência. Uma criança numa cadeira de rodas, Enfim. E, por exemplo, o autismo... não tem nenhum traço físico que caracterize. A lista de deficiências ocultas é extensa.
Por isso, a utilização do cordão evita constrangimentos, melhora a comunicação na sociedade. Assim que Florianópolis divulgou a lei, a procura pelos cordões foi imensa, o que revelou o quanto algo tão simples pode ser tão significativo para quem quer poder conviver na sociedade sem impedimento. A procura ela está em torno hoje de mais de 80 e-mails por dia, fora a educação, né? O que, para mim, mostra o sucesso das políticas públicas de inclusão aqui na nossa cidade, porque prova que essas pessoas estão na rua, estão nas filas de banco, estão, né, indo no mercado, estão tendo a sua autonomia, né? Porque a necessidade do cordão acaba refletindo isso. Elas estão na rua, estão trabalhando, e isso, para nós, é muito satisfatório. Fazer parte disso, conhecer essa galera toda que também me apoia, também me ajuda, que foram as primeiras pessoas que eu procurei em busca assim, também dos meus direitos, do meu conhecimento. Para mim, eu me sinto em família, eu me sinto em casa, me sinto com braços assim, com braços estendidos, digamos assim, né? Para que juntos a gente possa lutar essa causa. E Florianópolis, assim, não traz para si, bem pelo contrário, ele abre portas para outras cidades, outros municípios, outros estados para fazerem o mesmo. E eu acho que é assim que precisa ser, porque a inclusão é isso, né? É incluir, é mostrar, olha, a gente fez, está dando certo, faça também. Aqui na capital o cordão é distribuído gratuitamente, né? Para ter acesso muito fácil, só entrar em contato por meio do e-mail assessoria.deficiência@pmf.sc.gov.br. E Santa Catarina, hein?